Existe um vídeo da Apollo 14 que os apolonáticos sempre usam como uma prova da ida do homem à Lua. Esse vídeo mostra um objeto na Lua ao lado do módulo lunar, oscilando como se fosse um pêndulo. O astronauta Edgar Mitchell está abaixando um pacote com uma roldana. Ele libera uma fita que começa a balançar como um pêndulo. Claro que isso não foi sem querer, não foi um acidente, foi proposital, para servir como prova de que o vídeo foi feito na Lua. Foi feito para apresentar um pêndulo oscilando como se estivesse na gravidade da Lua. O pêndulo realiza 10 oscilações em cerca de 48 segundos. Na física, existe uma equação para calcular o período de oscilação de um pêndulo. Para isso, basta você saber o comprimento da haste do pêndulo e a aceleração gravitacional do local. Bem, já temos o período de oscilação do pêndulo do vídeo da missão Apollo, então basta dividirmos 48 por 10 para obtermos uma boa aproximação desse período. Fazendo isso e estimando que a haste do pêndulo tem um comprimento de cerca de 90 centímetros, nós podemos calcular a aceleração gravitacional envolvida e confirmar se o pêndulo estava sob a ação de uma aceleração gravitacional de 1,6 metros por segundo ao quadrado, a dita aceleração gravitacional da Lua. E para a felicidade dos apolonáticos, o resultado obtido é muito próximo dos 1,6 metros por segundo ao quadrado. Mas sejamos sinceros, qualquer pessoa hoje com uma simples edição de vídeo consegue reproduzir a frequência da oscilação do pêndulo da Apollo 14. Veja esse vídeo. Apenas com uma câmera lenta de 41%, um indivíduo reproduziu a mesma oscilação do pêndulo da Apollo 14, reduzindo a velocidade do vídeo 41%. Podemos transformar o vídeo de um pêndulo na Terra para o vídeo de um pêndulo na Lua. Os apolonáticos dirão que, ao fazer isso, os movimentos dos astronautas se tornam muito rápidos. Mas calma lá, apolonático. A qualidade do filme é tão ruim que, na melhor das hipóteses, podemos dizer que os movimentos dos astronautas ficam anormalmente rápidos. No entanto, está longe de ser impossível realizar ou fingir movimentos não naturais aqui na Terra. Uma pessoa comum não conseguiria reproduzir isso na década de 60. Na década de 60, era difícil para a massa popular conceber que os vídeos dos astronautas na Lua eram uma farsa. Por outro lado, para a NASA e seus bilhões de dólares, imitar a gravidade lunar com técnicas de edição seria uma produção muito fácil de se fazer. Ainda tem a bolsa da Apollo 16. Na Apollo 16, um astronauta jogou uma bolsa na Lua. Essa bolsa atingiu uma altura de apenas 4 metros e um alcance menor que 10 metros. Os apolonáticos dirão que era impossível fazer esse vídeo na Terra. Eu discordo completamente. Na verdade, com uma bolsa apropriada, esse arremesso seria fácil de executar na Terra. O recorde mundial de arremesso de martelo, por exemplo, é maior que 80 metros de alcance. Veja bem, na Lua, tal arremesso seria 6 vezes maior, isto é, com 480 metros de alcance. Considerando a gravidade da Lua ser 6 vezes menor que a da Terra e que na Lua não tem atrito atmosférico, a altura e o alcance de um lançamento é pelo menos 6 vezes maior na Lua do que na Terra. Portanto, o que me surpreende é que o astronauta tenha conseguido apenas 4 metros de altura no lançamento da bolsa. Em tese, é uma altura muito pequena para um lançamento na Lua, por mais fraco que fosse esse lançamento. De qualquer forma, a qualidade do vídeo é horrível e o ângulo do lançamento em relação à câmera foi escolhido de tal maneira que não podemos verificar se a bolsa segue uma parábola perfeita ou se a velocidade longitudinal é desacelerada pelo atrito do ar. И следующий. Смотрите. This is the same scene, but sped up. С ускорением. Тот же там. Поэтому
These scenes were shot on Earth at a speed of about 75 frames per second. 70 где-то 5 кадров в секунду. You see, И здесь вот эти броски here the shots had to be breathtaking. обалденные. There are the Там jumps like прыжки, this да, one. Вот такие, вот. Ну, This was просто primarily done всё in order to дело convince для ordinary people создания, everywhere. для долгих. Se o arremesso da bolsa na Apollo 16 é a melhor prova que temos que o homem pisou na Lua, então os apolonáticos estão com sérios problemas. Because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon? Na Apollo 15, o astronauta David Scott realizou uma demonstração ao vivo na Lua para as câmeras de televisão. Ele segurou um martelo e uma pena e soltou eles ao mesmo tempo para mostrar que estava num lugar sem resistência do ar. Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Com técnicas de edição, é fácil fazer com que objetos tipo um martelo e uma pena caiam no mesmo intervalo de tempo. Um cara qualquer com poucos recursos conseguiu, com uma simples edição de vídeo, reproduzir a pena e o martelo caindo juntos. Ora, com o orçamento da NASA de 135 bilhões de dólares, deve ser muito fácil fazer isso. Com tanto dinheiro e recursos, seria muito fácil para a NASA ter falsificado os vídeos. O martelo, a pena, o pêndulo e a bolsa de modo nenhum provam que o homem pisou na Lua, e de modo nenhum provam que o homem estava num local com uma gravidade 6 vezes menor do que a da Terra. Recursos cinematográficos e de edição de vídeo podem muito bem explicar o martelo, a pena, o pêndulo e a bolsa na Lua. O cinema já estava bem maduro na década de 60 e os efeitos especiais também. A Ida à Lua é o filme mais caro da história, 135 bilhões de dólares. Mesmo assim, o filme é péssimo, de baixa qualidade e cheio de erros. Não parece realístico. Eu sinceramente esperava mais. NASA. You see, the vibration of my voice box makes the air vibrate between us. Then when the air vibrates your eardrum, you hear what I'm saying. But maybe you've seen a demonstration of a bell under a glass jar. With normal air inside the jar, you could hear the bell clearly. But when the vacuum pump drew the air out of the jar, there was nothing inside to carry the vibrations of the bell. Pois bem, não existe som no vácuo, é o que os próprios astronautas dizem. The sounds in space, it's odd to have a hammer or a metal tool and bang it against something and hear absolutely nothing. You can, sound won't travel in a vacuum, so there you are outside and you could be hitting something, no sound at all. In space, since there's no atmosphere, there's no air, if you bang on something when you're doing your spacewalk, you will not be able to hear that. Existem vídeos dos astronautas na estação espacial com uma furadeira durante as caminhadas espaciais. E você ouve o som da voz do astronauta, pois o microfone está dentro da roupa dele. No entanto, você não ouve o som da furadeira. Ok, faz sentido, afinal a furadeira está no vácuo e fora do traje espacial. E não há som no vácuo, certo? All right, buddy, we're gonna stop at 20 turns. Understand we have a go? A-firm. All right, here it comes. Perceba o silêncio absoluto durante essa instalação na estação espacial. Se os astronautas não falam nada, você também não ouve nada. Silêncio absoluto. Exatamente o que seria esperado se você estivesse no vácuo do espaço. E é exatamente isso que acontece em todos os vídeos modernos das caminhadas espaciais. A contradição começa agora. Em um vídeo da Apollo 15, durante as caminhadas na Lua, você ouve o som de um objeto que está fora da roupa do astronauta.
Lembre-se, na estação espacial que tem um vácuo menor que o da Lua, nós não ouvimos o som da furadeira que estava na mão do astronauta. Mas na Lua, que tem um vácuo muito maior que a região da ISS, você ouve um som que foi gerado a uma distância de pelo menos 3 metros do astronauta. Suspeito, muito suspeito. Existem outros vídeos das Apolos em que você ouve o som que foi gerado fora da roupa do astronauta. Good. Okay. Now, dark slide is in the camera box. Dark slide is in the camera box. All right, here. Yeah, we'd like to confirm that that camera battery is Okay, on crew break. John's got a long way to go, Tony, before he gets that thing reeled in. Just drive, John. This is Mission Control Houston. We want to welcome you to NASA Television's live coverage from the International Space Station Flight Control Room as we get ready for another spacewalk by the crew of X. Okay, copy. Silêncio absoluto. A principal diferença entre as caminhadas na Lua e as caminhadas espaciais, como essa da ISS que você acabou de ver, é que quando os astronautas estão trabalhando na ISS, ou seja, no vácuo do espaço, e quando não estão transmitindo o som com suas vozes pelos microfones, há um silêncio absoluto. Mas nas caminhadas na Lua, você ouve todo tipo de som. O som das 2 batidas fortes de martelo do astronauta pode ser ouvido junto com o som da sua voz. O jornal da Apollo tenta justificar essa falha da Apollo 17 dizendo, abre aspas, provavelmente quando Jane bate na pedra, seu martelo rebate contra a palma da luva pressurizada, criando uma alta onda sonora dentro do traje que foi capturado pelo microfone nos lábios de Jane. Resumindo, a sua roupa funciona como um tambor. Fecha aspas. Sei, mas na ISS a roupa nunca funciona como um tambor, né, NASA? Mesmo usando furadeiras, a roupa dos astronautas na ISS não vibra e não transmite som. 20 turns. Understand we have a go? Affirm. Right, there comes. NASA, quem vocês querem enganar com essa historinha? Os apolonáticos tudo bem, já estão perdidos e vão acreditar em tudo que vocês falam. Por outro lado, qualquer pessoa que tem o mínimo de noção da realidade vai desconfiar dessa narrativa da Nazarenta. Repito, você não ouve o som gerado por furadeiras e martelos na ISS, enquanto os astronautas fazem a manutenção da estação. Por outro lado, na Lua, que deve ter um vácuo muito maior do que a região onde a ISS está, você ouve marteladas, arremessos e muito mais. Isso não pareceu a roupa funcionando como um tambor. Parece um martelo de metal batendo com força várias vezes num objeto de metal.
Na imagem vemos o astronauta Alan Bean, da Apollo 12, batendo num tubo metálico com um martelo metálico na Lua. Essa é uma entrevista com os astronautas Alan Bean e Pete Conrad, feita pelo jornal Apollo. Eles dizem que o som passou por suas mãos e foram até o microfone. Alan Bean disse: "Achei que não fosse possível." E Peter Conrad diz: "O outro cara não ouviu." Bem, se o som foi captado pelo microfone de Alan Bean, assim como sua voz, esse som deveria ser transmitido também para o microfone de Peter Conrad, que estava com Alan Bean nas caminhadas na Lua. Portanto, a resposta de Conrad não faz sentido. Quando você vê uma informação sumir da internet, fique desconfiado. Esse site da NASA foi acessado em agosto de 2009. Hoje, esse site não existe mais. Ele era um site oficial da NASA, fazia parte do nasa.gov e ficava como referência da página do jornal da Apollo. O site foi criado para crianças. Você pode ver no banner acima que diz Ciência Lunar para Crianças. Pois bem, esse site contradiz as declarações dos astronautas sobre as marteladas na Apollo 12, 15 e 17. Veja a imagem na direita. É a imagem de Alan Bean batendo no tubo metálico com um martelo na Apollo 12. E esse é o som dessa martelada. Veja que o subtítulo da página é "Existe algum som na Lua?" O texto do site procura responder essa pergunta. Vou ler uma parte dele para vocês. Abre aspas. "O som precisa de um meio para passar de um lado para outro. Na Lua, como não existe ar, o som não pode viajar sobre a superfície. Portanto, não existe som na superfície da Lua. Quando os astronautas da Apollo estavam na superfície da Lua, podiam falar apenas entre si e com a sala de controle, através de rádio, dentro dos seus capacetes cheios de ar. Até quando o astronauta na foto à direita enterrou um tubo metálico com um martelo, nenhum som foi gerado." Fecha aspas. Ouviu? Vou repetir. Nenhum som foi gerado. Portanto, essa declaração em um site oficial da NASA contradiz completamente os vídeos das Apollos e a declaração dos astronautas. Eu já esperava por essas contradições. É o que acontece em farsas. Para você descobrir a verdade em um mundo de mentiras, você deve prestar atenção aos detalhes. A farsa é revelada pelos detalhes. Não espere que um astronauta vai aparecer e dizer que tudo foi uma farsa. Não, isso não vai acontecer. Você precisa prestar atenção aos detalhes. Vamos ver de novo. Esse é um grande detalhe que você não pode desconsiderar. Essa cena foi transmitida ao vivo para todo mundo durante a Apollo 15. O astronauta James Irving tira uma corda de um cilindro. Esses cilindros estão num tipo de mesa na frente do astronauta. Ele desenrola a corda que possui duas travas metálicas na ponta. Nessa imagem, elas parecem projéteis. O astronauta remove uma das cordas puxando com a mão direita, desenrola a corda e depois lança a corda. Como os apolonáticos vão explicar que o som desse objeto lançado chegou até o microfone do astronauta? Nos vídeos das marteladas, os apolonáticos disseram que o som foi transmitido para a luva e chegou no microfone dentro da roupa do astronauta. Bem, nós já refutamos isso anteriormente e vamos refutar de novo. O objeto lançado bate no módulo e o astronauta sequer está tocando no módulo. Sabe o que os apolonáticos vão dizer? Que o módulo lunar vibrou quando o objeto colidiu com ele e que essa vibração foi transmitida para a superfície lunar, que também vibrou, e essa superfície lunar
transmitiu essa vibração até a bota do astronauta. Depois, a bota do astronauta transmitiu a vibração até o tecido do traje e depois, a vibração do tecido do traje passou por pelo menos 11 camadas de papéis laminados, até chegar no ar dentro da roupa. O ar, então, dentro da roupa, vibrou e levou essa vibração até o microfone. Uau! Oi, eu sou um apolonático. Esse som na Lua é porque quando o objeto bateu no módulo, o módulo vibrou e o chão da Lua vibrou e a vibração foi até a roupa que vibrou também e o ar dentro do traje vibrou e foi até o microfone. É por isso que você ouviu o som. Esses apolonáticos são danadinhos. Mas convenhamos, essa explicação apolonática não é uma explicação, é pura imaginação e mágica. Porém, existem alguns apolonáticos mais sensatos. Os apolonáticos mais sensatos dirão que o som não foi captado pelo microfone dentro da roupa do astronauta, mas sim por um microfone dentro do módulo lunar. Bem, mas tem um grande problema com essa explicação e eu vou explicar o porquê. Como sabemos que esse barulho veio do microfone dentro da roupa do astronauta e não do microfone do módulo lunar? Ora, porque ouvimos o barulho junto com o sistema de ar dentro da roupa do astronauta. Quando o microfone dentro da roupa do astronauta é acionado, sempre ouvimos o sistema de ar funcionando, e o som só deixou de ser transmitido quando o astronauta parou de falar, provando assim que o barulho do objeto lançado foi captado pelo microfone dentro da roupa, e não por um microfone dentro do módulo lunar. Se esse argumento não lhe convenceu da farsa, tenho mais um. O módulo lunar está no vácuo, tanto sua parte externa quanto sua parte interna. O módulo lunar não tem uma escotilha de ar. Quando os astronautas saem do módulo lunar, o módulo perde a pressão de ar. Os microfones dentro do módulo são conectados aos centros de rádio. A voz só pode ser transmitida através do microfone do capacete dos astronautas. Os astronautas decolaram com 6 microfones. Desses 6 microfones, 3 estavam acoplados no capacete e os outros 3 eram pequenos fones que foram usados apenas no lançamento. Quando esse barulho suspeito aconteceu supostamente na Lua, ele foi sem dúvidas captado pelo microfone dentro do capacete dos astronautas. Os cabos de comunicação que eram conectados pelos astronautas dentro do módulo lunar foram guardados antes dos astronautas saírem do módulo, como vemos nessa lista de tarefas. Também vemos que os fones mais leves foram guardados antes de saírem do módulo. Portanto, definitivamente não havia microfones ligados dentro do módulo lunar durante as caminhadas na Lua. Bem, se nada disso foi suficiente para lhe convencer que tem alguma coisa errada nessa história do som, vamos então falar sobre o som do motor do módulo lunar. So the engine is loud? You get, pardon? Is the engine loud as you're descending? Well, the engine is very loud. It's very difficult to tell the difference between feeling sound and hearing sound, but yes, it's loud. O som do motor do módulo lunar era muito alto, excedia 125 decibéis. Para você ter ideia, um show de rock, um trio elétrico ou até mesmo o tiro de uma arma chegam até 130 decibéis. Lembre-se, o módulo lunar era um foguete. O som produzido pelos motores de subida e descida do módulo lunar eram realmente muito altos. Nenhum ser humano seria capaz de manter uma conversa em tom normal com um som tão alto. Porém, na subida ou descida do módulo lunar na Lua, os astronautas conversavam num tom de voz normal, sem nenhum barulho dos motores do módulo e enquanto o módulo subia ou descia. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Exit. Pitch over. Roger, you have good thrust.
Alguém poderia dizer, não ouvir o motor do módulo era esperado, já que a Lua não tem ar. Ok, mas a Lua aqui também não tinha ar, certo? Ou em um vídeo da Lua ela tem ar e em outro não. Está meio confuso isso. When you were in it, you couldn't hear it in the vacuum of space. Que confusão! O seu colega disse que o módulo era muito barulhento, lembra? So the engine is loud? You get, pardon? Is the engine loud as you're descending? Well, the engine is very loud. Note que os astronautas falam num tom de voz normal, sem gritar. Forward. 4 forward, drift into the right a little. Down a half. 30 seconds forward, just. Não ouvi nenhum som do motor do módulo lunar, apenas ruídos de interferência. Por outro lado, ouvi claramente o som de uma mera martelada e de um objeto caindo no solo lunar a uma distância de pelo menos 3 metros do astronauta. Que coisa suspeita! O som de uma martelada ou de algo caindo no solo lunar é muito menos intenso do que o som do motor do módulo lunar. Como você explica então que o microfone dentro da roupa do astronauta foi capaz de captar vários sons fora da roupa do astronauta, mas não conseguiu captar o som do motor do módulo lunar? Eu sei que você já entendeu o que eu estou falando, mas um apolonático não. Então, vamos desenhar para os apolonáticos. O microfone dentro da roupa do astronauta captou o som de um objeto arremessado a pelo menos 3 metros de distância, no vácuo praticamente perfeito da Lua, mas não captou o som do motor do módulo lunar, que é muito mais alto e que faz todo o módulo vibrar. E como os astronautas conversaram num tom de voz normal na decolagem do módulo lunar, essas coisas não parecem contraditórias? Segundo o astronauta Cernan, o motor do módulo não era muito barulhento? Como é possível que o som de uma mera martelada ou de um objeto caindo no solo lunar foi captado pelo microfone e o som do motor do módulo lunar centenas de vezes mais intenso? Não. Isso faz algum sentido? Além disso, existem vídeos em que você ouve a voz do astronauta, mas não ouve a martelada. A questão óbvia é: por que em vários vídeos das missões espaciais da NASA nós ouvimos as marteladas e em outros não? Será que a NASA às vezes esqueceu de desligar o microfone no set de filmagem da Lua? Na ISS, os astronautas utilizam ferramentas como furadeira e martelo, mas apenas a sua voz é captada pelo microfone. A questão é: o som de equipamentos muito potentes como uma furadeira não foram captados pelo microfone do astronauta na montagem da ISS, mas marteladas na Lua, que tem um vácuo muito melhor que a região da ISS, foram perfeitamente audíveis e captados pelo microfone. Como isso é possível? A explicação é simples. Na construção da ISS, a NASA consertou o erro que ela cometeu nas missões Apollo. Mas não se preocupe, os apolonáticos vão ficar bem nervosinhos e vão inventar uma desculpa qualquer. Oi, eu sou um apolonático e vou falar sobre os micrometeoritos. Os micrometeoritos não seriam um problema, porque a roupa do astronauta tinha 11 camadas. Tá, então vamos fazer um teste. Pega uma pedrinha do tamanho de uma bola de gude ou de um grão de areia a 10 km por segundo, ou seja, 36 mil km por hora, e faça ela colidir com a roupa do astronauta. Que tal? Essa é a velocidade de um micrometeorito. O argumento de que os trajes possuem proteção contra micrometeoritos é falho. Considere que o próprio Van Braun tinha escrito certa vez
que os astronautas deveriam se esconder em cavernas na Lua para se protegerem dos micrometeoritos. Recentemente, um micrometeorito do tamanho de um grão de arroz perfurou a ISS. A roupa do astronauta é por acaso mais resistente do que a própria ISS? Oi, eu sou um apolonático e vou falar sobre a reentrada. Na reentrada, a cápsula esfria por causa da mesosfera, que varia de menos 10 graus a menos 100 graus Celsius. Considere que, enquanto a cápsula entra na mesosfera, o atrito e a velocidade da cápsula vai ficando cada vez maior. E isso certamente causaria um aumento de temperatura na cápsula. A cápsula de comando era feita essencialmente de liga de alumínio, a parte do material do escudo térmico que é composta por resinas, cerâmica, fibra de carbono e outras coisas. Porém, o que questiono é se esse escudo térmico seria tão eficiente, fazendo com que a cápsula conseguisse ficar tão isolada termicamente como a NASA diz. A mesosfera é uma faixa pequena, acredita-se que não tem nem 50 km de espessura. Se a queda total da cápsula leva cerca de 3 minutos, quanto tempo seria então para a cápsula atravessar a mesosfera? Vamos supor, chutando para cima, que seja 1 minuto. Será mesmo que a temperatura da cápsula caiu de 1700 graus Celsius para menos de 50 graus Celsius em 1 minuto? Além disso, será que o choque térmico causado por tal resfriamento hipotético não causaria nenhum problema aos componentes eletrônicos da cápsula? Você consegue perceber que a situação é muito mais complicada do que as pessoas de modo geral acreditam? Is there a moment where the three of you, at least momentarily, acknowledge that moment? Is that... Indeed, we took it was a handshake. You really went to town, didn't you? Congratulations, we made it this far. Yeah. But there was a lot of work to do at that point, and we couldn't luxuriate in those feelings. And including getting home. Yeah, exactly. Well, at the moment, we didn't. We concerned that because the lunar surface is so warm, it's over the boiling point of water, and substantially. And so the heat of the surface could affect fluids in the systems of the lunar module adversely. We had to be very cognizant of potential thermal problems that might be in existence, and if it was going to get worse, we were going to have to take off immediately and get out of there. Oi, eu sou um apolonático. Na Lua não tem ar, então o calor não é transportado pelo ar e as moléculas e tudo mais. As botas dos astronautas eram muito boas, eram isoladas termicamente, e não importa se eles caíram na Lua, o traje era incrível. Eu amo a NASA, sabe? Ela faz um traje bem legal para os astronautas brincarem e caírem na Lua. É pura diversão. A próxima jornada agora é ir para Marte. Apolonáticos, vocês estão perdidos.